Olá! Hoje, a nossa análise começa com uma ideia que eu acho fascinante. Muito antes de qualquer ressonância magnética, de qualquer tecnologia, o diagnóstico se baseava, e ainda se baseia, na lógica, na observação e, claro, no toque. Exatamente. A gente vai mergulhar no material de revisão de habilidades médicas que foca bem nesses alicerces do diagnóstico cirúrgico. A nossa missão aqui é entender como diferenciar os sinais de um abdômen agudo para evitar aqueles erros que podem ser fatais. E essa é a base de tudo, né? Com certeza. E a pergunta que guia a gente é: como é que as mãos e o raciocínio podem, em poucos minutos, diferenciar um problema na vesícula de, sei lá, uma apendicite? Essa pergunta é o coração da semiologia. O material que a gente está analisando hoje chama a semiologia de a lógica da medicina. E eu acho essa definição perfeita. É uma ótima definição. Não é só um checklist de manobras, né? É a arte de interpretar os sinais que o corpo está dando. E num abdômen agudo, essa interpretação tem que ser, assim, incrivelmente rápida. Certo, então vamos começar a desvendar isso. O exame físico de qualquer parte do corpo parece seguir aquele roteiro clássico: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Olhar, tocar, bater de leve e ouvir. Mas o material deixa bem claro que, no abdômen, essa ordem é quase uma armadilha. A sequência muda. E essa mudança não é um detalhe, sabe? É um princípio fundamental. Para o exame abdominal, a sequência correta é inspeção, ausculta, percussão e só por último a palpação. O estetoscópio entra em ação bem antes das nossas mãos. O que, à primeira vista, parece meio contraintuitivo. Por que ouvir primeiro? Eu fico imaginando que a palpação, sentir onde dói, seria a informação mais urgente. Qual é a lógica por trás disso? A lógica é proteger a integridade da evidência. Pensa no abdômen como uma cena de crime. Ok, gostei da analogia. Se você é o detetive, você não sai tocando em tudo antes da perícia analisar os sons do ambiente, né? Palpar ou percutir o abdômen antes de auscultar é como caminhar pela cena do crime e deixar suas pegadas em todo lugar. Você estimula os intestinos mecanicamente. Ah, entendi. Então, ao tocar primeiro, eu posso, sem querer, fazer um intestino que estava quieto começar a se mexer, ou silenciar um que estava, tipo, super ativo. Exato. Eu estaria, na prática, contaminando a minha própria avaliação, criando um áudio falso da situação. Exatamente. Você pode induzir ou alterar os chamados ruídos hidroaéreos, que são os sons do intestino. E se a gente conectar isso ao quadro geral, uma avaliação pura desses ruídos é um dos primeiros passos para um diagnóstico diferencial. Faz todo sentido. Um abdômen silencioso pode sugerir um íleo paralítico, por exemplo, comum em peritonite. Já ruídos aumentados, meio metálicos, podem indicar uma obstrução. A ordem correta garante que a informação que você coleta é a mais fiel possível. Certo. A cena do crime está preservada. Agora que a ordem está clara, a gente pode começar a interrogar os suspeitos. E é aqui que fica muito interessante, porque vamos falar de um sinal que muita gente resume como dor, mas que é bem mais específico. Estou falando do sinal de Murphy. um clássico. A associação básica, como o material aponta, é direta. Murphy é igual a problema na vesícula. Essa é a manchete, né? É um bom ponto de partida. A manobra em si é simples de descrever. O examinador posiciona os dedos sobre a borda das costelas do paciente, do lado direito, no chamado ponto cístico, Certo. e pede para a pessoa inspirar bem fundo. E o ponto crucial, que eu acho que é o que mais gera confusão, é o que define um sinal positivo. A minha intuição diria que se o paciente reclamar de dor ali, o sinal é positivo. Mas imagino que várias coisas podem causar dor naquele ponto. Como se isola a vesícula como a culpada? Sua intuição está no caminho certo, e essa é a nuance que eleva a semiologia. O que é fascinante no sinal de Murphy, e o que o torna tão específico, não é a dor em si, mas a reação do corpo a essa dor. Ah, O sinal é positivo quando o paciente interrompe a inspiração de forma súbita, involuntária. É uma apneia inspiratória. A pessoa começa a puxar o ar e, de repente, trava, para no meio do caminho.
Uma trava respiratória. Nossa, isso é muito mais preciso do que um simples ai. É um evento físico que dá para observar. Mas o que acontece lá dentro para causar essa reação tão específica? É um mecanismo puramente anatômico, quase mecânico. Durante a inspiração, o nosso diafragma, que é o músculo da respiração, ele desce. E ao descer, ele empurra o fígado para baixo. A vesícula biliar fica, assim, colada embaixo do fígado. Uhum. Se ela está inflamada, como na colecistite aguda, ela fica inchada, sensível. E esse movimento para baixo empurra ela diretamente contra os dedos do examinador que estão ali, esperando. O contato gera um pico de dor tão agudo que um reflexo de proteção é disparado. E esse reflexo interrompe a contração do diafragma para evitar mais dor. Então é uma reação em cadeia. O diafragma empurra, a vesícula inflamada encontra os dedos, a dor dispara e o corpo pisa no freio da respiração. Que incrível! É uma ligação mecânica direta. Exato. Isso explica por que o material reforça tanto que nem toda dor no hipocôndrio direito é um Murphy positivo. A trava é a assinatura. Precisamente. É a especificidade da manobra que a torna tão valiosa. Ela consegue isolar a dor da vesícula, tornando o sinal altamente sugestivo de colecistite aguda. Sem essa parada brusca, é apenas dor a ser investigada, mas não é um sinal de Murphy clássico. Ok, da vesícula, vamos para outro sinal igualmente famoso, mas que investiga um problema completamente diferente, com uma manobra que parece ser o oposto. Se Murphy aponta para a vesícula, o sinal de Bloomberg, classicamente, aponta para o apêndice. Correto, a associação clássica é essa. E a técnica, como você falou, é o oposto na sua lógica. Para pesquisar o sinal de Bloomberg, o examinador escolhe um ponto no abdômen. O ponto de McBurney, né? O mais famoso é o ponto de McBurney, na parte inferior direita para a apendicite. E ele comprime a parede abdominal de forma lenta e profunda. Depois, e aqui está o segredo, ele retira a mão de forma súbita. E o sinal é positivo se a dor for pior na descompressão, na retirada da mão, do que na compressão. Isso sempre me pareceu um paradoxo. No Murphy, a dor vem do contato. Aqui, a dor explode justamente quando o contato é removido. O que está acontecendo ali? A chave para entender o Bloomberg é pensar em vibração. Diferente do Murphy, que é um sinal de um órgão específico, o Bloomberg é um sinal de irritação peritoneal, de peritonite. Certo. O peritônio é aquela membrana fina e super sensível que reveste toda a cavidade abdominal e os órgãos. Quando essa membrana inflama por qualquer motivo, um apêndice supurado, por exemplo, ela fica extremamente sensível a qualquer movimento brusco. Como a corda de um violão, super esticada. Qualquer toque mínimo reverbera. É a analogia perfeita. Quando você comprime lentamente, você está esticando essa corda de forma gradual. Mas quando você retira a mão de uma vez, você libera essa tensão subitamente. Ah, Isso causa uma vibração que se propaga por essa membrana inflamada, gerando uma dor aguda difusa. É por isso que o nome técnico é descompressão brusca dolorosa. entendi. A dor vem da vibração, não da pressão em si. Exatamente. E isso nos leva a uma distinção fundamental que o material ressalta. Embora o Bloomberg seja famoso no diagnóstico de apendicite, ele pode ser positivo em qualquer lugar do abdômen onde haja peritonite. Se um divertículo inflama do lado esquerdo, o Bloomberg pode ser positivo ali. Nossa, isso muda tudo. A localização da dor nos diz onde a peritonite provavelmente está, mas o sinal em si indica a inflamação da membrana. Ele nos diz que o problema deixou de ser contido em um órgão e vazou. Então, vamos colocar os dois lado a lado, como as fontes propõem. O sinal de Murphy é sobre o contato visceral direto com a vesícula, ativado pela respiração. É um sinal localizado. Mecânico, isso. Já o Bloomberg é sobre a vibração peritoneal, causada por uma descompressão. É um sinal mais difuso, vibratório. Dois tipos de dor, dois mecanismos, apontando para diagnósticos totalmente diferentes. E tudo isso decifrado com as mãos. Exato. Um sinal nos diz que um órgão específico está em apuros. O outro nos diz que o problema já se espalhou, se tornou uma emergência dentro do abdômen. Entender essa diferença define o próximo passo para o paciente.
Um Bloomberg positivo é um alarme de incêndio. E esse alarme de incêndio, essa decisão tomada em minutos, dispara uma cascata de eventos. É aqui que o nosso material de estudo faz uma ponte importante. Um Bloomberg positivo significa, na maioria das vezes, centro cirúrgico. Sim, e nesse ponto um novo universo de precisão se abre. Como assim? A precisão do diagnóstico físico precisa ser espelhada por uma precisão igualmente rigorosa na preparação para a cirurgia. O foco muda do paciente para o ambiente cirúrgico, para a equipe. Isso começa com algo que parece básico, mas é um ritual: a lavagem das mãos. As fontes falam em degermação, que é bem mais do que lavar as mãos com sabão, né? Descreve esse processo, o que o torna tão crítico. Degermação é um protocolo. Usa soluções antissépticas específicas, uma técnica cronometrada para escovar unhas, dedos, antebraços, mas o detalhe mais ilustrativo da lógica por trás disso, que as fontes mencionam, é a direção do fluxo da água. A direção da água? Sim, a água deve sempre escolher da ponta dos dedos em direção ao cotovelo, nunca o contrário. As mãos são mantidas elevadas o tempo todo. Por quê? Qual é o raciocínio por trás de manter as mãos para cima? É sobre criar um gradiente de limpeza. A ponta dos dedos e as mãos são a zona mais limpa, a que vai entrar em contato com o paciente. O cotovelo é a menos limpa. Se você deixasse a água escorrer do cotovelo para os dedos, estaria levando contaminantes da área menos limpa para mais limpa. Nossa, é a mesma mentalidade meticulosa do diagnóstico, mas agora aplicada à prevenção. Exato. Cada detalhe é pensado para minimizar riscos. E enquanto a equipe cirúrgica passa por esse ritual externo, o corpo do paciente vive sua própria preparação interna, só que de uma forma bem mais caótica. O material chama isso de resposta metabólica ao trauma, ou REMIT. O que é isso? A REMIT é a resposta do corpo a uma agressão, seja um acidente ou o trauma controlado de uma cirurgia. É como se o corpo declarasse estado de emergência. Ele libera uma cascata de hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina. Certo. E entra num estado que a gente chama de hipermetabolismo e hipercatabolismo. O que isso quer dizer na prática? O que o corpo está fazendo? Na prática, ele está se canibalizando para sobreviver. Ele quebra proteínas dos músculos, gordura das reservas, tudo para gerar energia imediata para cicatrização e defesa. O sistema imunológico fica a mil, a coagulação se altera. É uma resposta de lutar ou fugir em escala celular. Uma resposta ancestral, imagino. Exatamente. O problema é que, no contexto cirúrgico, essa resposta, se não for bem gerenciada, pode ser mais prejudicial do que a própria cirurgia. Então, no momento em que a primeira incisão é feita, o corpo do paciente já está em plena batalha metabólica. A precisão do diagnóstico de um Bloomberg, a precisão da degermação, tudo isso culmina em intervir num sistema que já está em alerta máximo. Perfeitamente colocado. A semiologia é o ponto de partida. A degermação é a preparação para a intervenção. E entender a REMIT é crucial para manejar o paciente depois. Cada etapa está interligada. Um diagnóstico errado não leva só à cirurgia errada, mas a um manejo inadequado de toda essa resposta. Fica muito claro que a semiologia é bem mais do que uma lista de manobras. É uma ferramenta de raciocínio que conecta anatomia, fisiologia e técnica. É o primeiro e talvez o mais crucial elo de uma longa corrente de cuidados. E a necessidade de precisão nessa corrente nunca diminui. O que me leva a uma reflexão final, inspirada na sessão Expandindo seus estudos do nosso material. A gente discutiu como diagnosticar e como se preparar, mas o próximo passo é o como agir. A precisão no diagnóstico de um abdômen agudo é inútil sem a precisão na técnica cirúrgica. E isso nos leva a uma pergunta para se pensar. Como a distinção entre os instrumentos usados, por exemplo, entre uma pinça de hemostasia como a Kelly, feita para pinçar vasos com delicadeza, e uma pinça de preensão como a dente de rato, feita para segurar tecidos com firmeza, reflete exatamente a mesma necessidade de adequar a ferramenta à tarefa, com a máxima precisão, que a gente acabou de ver no exame físico. A primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. Bem-vinda, bem-vindo de volta. O diagnóstico foi dado e agora a jornada nos leva para além daquelas portas duplas, para um lugar que
A maioria de nós só conhece pelos filmes, né? O centro cirúrgico. É um ambiente onde o ar parece diferente. A esterilidade é a lei maior e até as cores nas paredes, elas não são decorativas. Elas são um código, um aviso de perigo. E com base nos materiais que a gente recebeu de habilidades médicas e clínica cirúrgica, hoje vamos decodificar duas das regras mais rígidas desse santuário. Primeiro, a linguagem visual da segurança, o mapa de risco. E depois, a preparação quase ritualística da equipe, a degermação das mãos. Exato. E eu acho que a grande pergunta aqui, né, é como é que esses dois processos, um que é totalmente sobre o ambiente, sobre o que está na parede, e o outro que é sobre o indivíduo, um ato físico, como eles se combinam para criar uma barreira contra os incontáveis riscos, principalmente biológicos e mecânicos, que existem numa sala de cirurgia. Ótimo ponto. Vamos começar pelo que a gente vê assim que entra, então. O mapa de risco. Certo. Para quem não conhece, são círculos de cores diferentes, geralmente num layout da planta do local. Parece simples, mas pelo que eu entendi do material, é um sistema de alerta rápido. E já de cara tem uma coisa que me deixou bem surpresa. O quê? Se eu penso em cirurgia, sangue, risco biológico, a primeira cor que me vem à cabeça é vermelho. Mas não é. Não é. E essa é uma das confusões mais comuns e, olha, mais perigosas. O nosso cérebro está condicionado culturalmente a associar vermelho com perigo, com sangue, emergência. Exato. Mas dentro da lógica da segurança do trabalho, que é formalizada pela NR5, a norma regulamentadora, a organização é diferente e muito mais específica. O risco que domina o centro cirúrgico, o biológico, é representado pela cor marrom. Marrom? Por que marrom parece uma escolha tão anti-intuitiva? Então, a gente pode pensar na lógica por trás, né? O marrom, ele remete à matéria orgânica, terra, decomposição. Ele representa os riscos que vêm de micro-organismos. Ah, faz sentido. Estamos falando de sangue, fluidos corporais, tecidos, bactérias, vírus. É o risco de contaminação, de infecção, que é o inimigo número 1 em qualquer procedimento. A ideia é criar um código universal para o trabalhador, sabe? Que não dependa de associações culturais, mas sim de um padrão que ele aprende. Entendi. Faz todo sentido quando você coloca dessa forma. Então, onde que entra o famoso vermelho? Se ele não é o risco biológico, o que ele representa? O vermelho ele é designado para o risco químico. E no centro cirúrgico isso é muito, muito presente. Pensa nos gases anestésicos que a equipe e o paciente inalam. Certo. É que são substâncias químicas potentíssimas. Ou em produtos como o formol, usado para conservar as peças de biópsia. São substâncias que podem causar reações agudas, intoxicação, até queimaduras. O perigo é de outra natureza. E exige outro tipo de cuidado, imagino. Exige. Outro tipo de precaução, como ventilação adequada, manuseio com luvas especiais. Por isso, a cor de alerta máximo é reservada para ele. Certo. Então, a primeira grande lição é marrom para biológico, vermelho para químico. Já é uma quebra de paradigma. Mas o mapa tem outras cores. O material que a gente viu cita o azul. Sim, o azul. Ele representa o risco mecânico, ou de acidentes. É uma categoria bem ampla, na verdade. Tipo o quê? Pode ser o risco de queda de um equipamento pesado, como foco cirúrgico. Pode ser um piso que ficou escorregadio com algum fluido. E, talvez o mais óbvio e constante, o risco com materiais pérfuro-cortantes. Agulhas, bisturi. Agulhas, lâminas de bisturi, serras ósseas. Qualquer coisa que possa causar um dano físico direto por uma ação mecânica. Isso me faz pensar numa coisa. A picada de uma agulha usada num paciente. O ato da picada é um risco mecânico, azul. Mas a possível contaminação que vem com ela é um risco biológico, marrom. Os riscos se sobrepõem na prática, né? Exatamente. Você tocou no ponto central. O mapa não mostra ilhas de risco. Ele mostra a complexidade do ambiente. O mesmo objeto, uma mesma situação, pode envolver múltiplos riscos. E a equipe precisa ter essa consciência. A agulha é o exemplo perfeito dessa interface entre o mecânico e o biológico. Ok, faz todo sentido. E o verde?
Normalmente a gente associa verde a seguro, pode ir. Mas aqui também é um risco? É um risco, mas de natureza diferente. O risco físico. E aqui a palavra físico não se refere ao corpo, mas à física mesmo. Formas de energia. Ah, ok. Me dá um exemplo. Por exemplo, a radiação ionizante de um arco cirúrgico, que é um aparelho de raio-x móvel usado para guiar o cirurgião em tempo real, ou ruídos de equipamentos muito altos, que podem causar dano auditivo a longo prazo. Entendi. E até mesmo a temperatura da sala. Ela é mantida fria de propósito por questões de controle de infecção e conforto da equipe. Mas isso pode representar um risco de hipotermia para o paciente. E por último tem o amarelo, que é o risco ergonômico. Esse parece mais sutil, menos imediato que uma lâmina de bisturi. Ele é mais sutil, mas os efeitos são devastadores a longo prazo. O risco ergonômico afeta diretamente a saúde da equipe cirúrgica. Imagina um cirurgião ortopédico que precisa manter uma posição forçada, com o corpo torcido por, 6, 8, 10 horas. Nossa, É um desgaste físico tremendo. Lesões por esforço repetitivo, problemas de coluna, dores crônicas. O círculo amarelo no mapa é um lembrete. Um lembrete constante de que o próprio trabalho, a postura, o esforço, é um risco que precisa ser gerenciado. uau! É uma linguagem visual muito, muito densa. Então o mapa de risco cuida dessa segurança passiva do ambiente, ele tá lá avisando a todos o tempo todo, Isso. mas isso não adianta nada se a própria equipe for a fonte de contaminação. O que me leva a pensar na preparação do cirurgião. Aquela cena clássica de lavar as mãos. Imagino que seja muito mais complexa do que parece. A infinitamente mais complexa. O nome técnico é degermação e é um dos pilares da técnica asséptica. Não é uma lavagem, é um procedimento científico rigoroso que combina química, microbiologia e física. Física, essa parte me interessa. Sim, o objetivo não é só limpar, é reduzir drasticamente a carga microbiana das mãos e antebraços. E como isso funciona na prática? Qual é a ciência por trás? A ciência se baseia em alguns princípios. O primeiro é entender o que você está removendo. Na nossa pele temos 2 tipos de flora bacteriana, a transitória e a residente. Qual a diferença? A transitória são os micro-organismos que a gente pega do ambiente, ao tocar nas coisas. Essa é fácil de remover. A residente são as bactérias que vivem mais fundo na nossa pele. É impossível eliminar completamente, mas a degermação com antissépticos consegue reduzir drasticamente a população delas por um tempo. Ok, então o foco é reduzir ao máximo o número de passageiros indesejados nas mãos. E como a técnica garante que isso seja feito da forma correta? Aqui entra a física. E com ela, a regra de ouro de todo o processo. Regra de ouro, gostei. O princípio é que depois do procedimento, as mãos e as pontas dos dedos, elas têm que ser a área mais limpa, e os cotovelos, a área menos limpa. Certo. A partir daí, a gravidade se torna a sua principal aliada. O material que a gente analisou é muito claro, e a citação é taxativa. A água escorre da mão para o cotovelo. E aí vem a parte mais importante. Nunca o contrário. Peraí, vamos desempacotar isso. Nunca o contrário. Isso quer dizer que durante todo o enxágue, a pessoa tem que manter as mãos mais altas que os cotovelos o tempo todo? Exatamente. A postura é fundamental. Se por um segundo você abaixa as mãos e a água que já passou pelo seu cotovelo, que é a área suja, escorre de volta para suas mãos, que são a área limpa, Já era, perdeu tudo. todo o processo é invalidado. Você acabou de recontaminar a área que passou minutos limpando meticulosamente. É uma quebra de esterilidade que pode ter consequências gravíssimas para o paciente. Nossa, isso é de uma simplicidade genial e ao mesmo tempo de uma exigência tremenda. Me faz pensar na logística disso. Então o cirurgião termina na pia e tem que andar até a sala de cirurgia com as mãos para cima como se estivesse se rendendo. É exatamente assim. Eles caminham com as mãos elevadas, evitando tocar em qualquer coisa, até a sala onde vão receber a toalha estéril e ser auxiliados a vestir o avental e as luvas também estéreis. É uma coreografia. Uma coreografia precisa. E essa coreografia não se limita só ao enxágue. O próprio ato de esfregar segue uma lógica.
O material mencionava isso. O famoso esfrega-esfrega está errado. Eu sempre imaginei que quanto mais força, mais limpo ficaria. É um erro conceitual comum. A técnica correta não se baseia em força bruta, mas em método. É a remoção mecânica unidirecional. O movimento é sempre do distal para o proximal. Traduzindo, A única direção, subindo pelo antebraço e em direção ao cotovelo. Você limpa uma área e não volta para ela com a escova. é como varrer a sujeira para fora de um cômodo. Você não varre para o meio, depois volta para o canto e para o meio de novo. Você sempre empurra a sujeira numa única direção, para fora. Analogia perfeita. E essa varredura tem uma abrangência específica. A limpeza precisa ser sistemática, cobrindo todas as faces dos dedos, os espaços entre eles, as palmas, o dorso das mãos, os punhos, os antebraços, até uns 5 centímetros acima do cotovelo. Nenhuma área pode ser esquecida. Nenhuma. É um processo que leva de 3 a 5 minutos. Um tempo que parece uma eternidade quando você está focado em cada detalhe. O momento ahá aqui, então, é que a esterilidade não vem da força, mas do método, da física do escoamento da água e da mecânica da remoção unidirecional. É pura ciência aplicada. E o mais interessante é como esses dois conceitos, o mapa de risco e a degermação, eles se complementam, sabe? Para construir esse santuário seguro. São duas faces da mesma moeda da biossegurança. Como assim? Parece que um é sobre o ambiente e o outro sobre a pessoa? Exato. O mapa de risco é o que eu chamaria de proteção passiva. É a consciência situacional constante. Ele está lá na parede, se comunicando com a equipe o tempo todo. Cuidado, aqui tem risco químico, atenção, risco de perfuração aqui. Ele protege a equipe do ambiente. E a degermação seria o oposto, a proteção ativa. Precisamente. A degermação é a proteção ativa. É o ritual que o profissional executa em si mesmo para se preparar. É a transição do mundo comum, contaminado, para o campo estéril. Com esse ato, o profissional protege o paciente de si mesmo. Um cuida da segurança ocupacional, o outro da segurança do paciente. Perfeito. Juntos, eles formam a base da cultura de segurança cirúrgica. E isso conecta várias áreas do conhecimento, né? Diretamente. A degermação é um exercício prático de microbiologia, controle da flora bacteriana. Já o mapa de risco é um instrumento da saúde ocupacional, ligado à NR5, protegendo a saúde do trabalhador. E tudo isso culmina na prática da clínica cirúrgica. Então, se a gente for resumir a essência do que vimos hoje, a segurança dentro de um centro cirúrgico é uma coreografia, meticulosamente planejada. É isso. As cores nas paredes ditam onde o perigo mora. E a regra crucial a se lembrar é: risco biológico é marrom, não vermelho. E lá na pia, não é a força que limpa, mas a física. A posição das mãos sempre acima dos cotovelos. Usa a gravidade como ferramenta. Cada detalhe é calculado. O ambiente está seguro, a equipe está preparada, estéril, o paciente posicionado. Mas, e o que acontece no exato momento em que o bisturi faz a primeira incisão? O corpo reage, e pelo que as fontes indicam, reage de forma violenta e sistêmica. E isso nos leva a uma questão fundamental para a nossa próxima análise. A cirurgia, por mais benéfica que seja, é uma agressão ao corpo. E o corpo não distingue uma agressão controlada de um ataque. Ele só sente agressão. Ele entra em estado de alerta máximo, o que a gente chama de resposta metabólica ao trauma. Ele libera uma cascata de hormônios de estresse como o cortisol e as catecolaminas, a adrenalina sendo a mais famosa. E o que esses hormônios fazem? Eles preparam o corpo para lutar ou fugir, mesmo anestesiado. E para lutar, e principalmente para se curar, o corpo precisa de uma quantidade imensa de energia e de tijolos para a reconstrução. E ele obtém isso da forma mais drástica possível. Como? Quebrando os próprios músculos para liberar aminoácidos e outras fontes de energia. É um processo que alguns autores nos materiais chamam, de forma bem impactante, de autocanibalismo. Na nossa próxima análise, vamos mergulhar nessa resposta metabólica ao trauma e entender por que, para se curar de uma cirurgia,
O corpo primeiro precisa, de certa forma, se consumir. O corte foi feito, na superfície o paciente parece dormir tranquilamente, em paz, mas por dentro, uma verdadeira tempestade metabólica está acontecendo, uma guerra silenciosa pela sobrevivência. Hoje, a gente vai analisar o que acontece no corpo depois de uma agressão cirúrgica. O material que recebemos nos convida a explorar um conceito chamado REMIT, a resposta metabólica ao trauma. Nossa missão aqui é entender a fundo por que um paciente no pós-operatório pode perder uma quantidade, assim, assustadora de massa muscular e ter picos de açúcar no sangue, mesmo sem nunca ter tido diabetes na vida. Sabe, o que é fascinante aqui, e é o ponto de partida de tudo, é que essa resposta não é uma complicação ou um erro do sistema. Não é um problema, então. Não. É uma resposta de sobrevivência programada no nosso DNA ao longo de milênios. Compreender essa luta desesperada e organizada do corpo é absolutamente crucial para o manejo de qualquer paciente grave. É como entender as regras de um jogo, assim, extremamente arriscado. Ok, então vamos começar a desvendar isso. O que exatamente aperta o gatilho para essa reação em cadeia no corpo? É o tipo de cirurgia? O tamanho do corte? O gatilho é mais primitivo que isso. É a própria agressão tecidual. Seja, sei lá, um trauma de um acidente de carro ou uma incisão cirúrgica perfeitamente planejada. O corpo não distingue a intenção. Ah, para ele é só dano. Exato. Ele só reconhece o dano e imediatamente aciona um alarme geral que desencadeia uma resposta neuroendócrina massiva. O objetivo é um só: sobreviver agora, reparar depois. E essa resposta não é uma coisa só linear. Pelo que eu vi nas fontes, ela se divide em duas fases muito distintas, quase opostas, como o dia e a noite. Elas são chamadas de fase ebb e fase flow. Exatamente. A primeira é a fase ebb, que a gente poderia traduzir como refluxo ou choque. Ela acontece nas primeiras horas após o trauma. Logo de cara. Logo de cara. Nesse momento, o corpo age como se estivesse num submarino que sofreu uma avaria, sabe? Ele fecha todas as comportas e desliga tudo que não é essencial para poupar energia. O corpo entra num modo de economia radical. Um modo de segurança biológico. Perfeito. A expressão é essa. E as características são claras. Hipovolemia, que é a queda do volume de sangue circulante, hipotermia, com a temperatura do corpo caindo, e hipometabolismo, uma redução drástica do consumo de energia. Entendi. O corpo está, na prática, se fingindo de morto para aguentar o impacto inicial. O objetivo único é a sobrevivência imediata, é não morrer nos próximos minutos. Faz todo sentido. Nessa fase, a cicatrização ainda não é a prioridade. A prioridade é estancar a hemorragia, manter a pressão para o cérebro e para o coração. Mas e depois, quando o perigo imediato passa e o paciente é estabilizado? É aí que a tempestade realmente começa, com a fase flow. É aí que a guerra pela recuperação de fato começa. Uma vez que o paciente é estabilizado, geralmente após a reposição de fluidos, o corpo muda completamente de estratégia. Entramos na fase flow, ou fluxo, que pode durar dias ou até semanas, dependendo da gravidade da lesão. Dias ou semanas. Uau! Sim. Agora, o objetivo não é mais só sobreviver, é lutar ativamente para cicatrizar. E para isso, o corpo acelera de uma forma impressionante. E essa aceleração é o oposto da fase ebb, certo? Em vez de economizar, o corpo começa a gastar tudo o que tem e o que não tem. Exatamente. O motor que estava em marcha lenta agora vai para a rotação máxima e fica lá. Temos hipermetabolismo, com o metabolismo disparado, queimando calorias a uma velocidade incrível. E para alimentar esse motor? Aí vem o catabolismo, que é a quebra agressiva dos tecidos do próprio corpo para gerar combustível. E uma das consequências mais visíveis disso é a hiperglicemia, o aumento do açúcar no sangue. Peraí, aqui tem um ponto que me intriga. Se o corpo é tão eficiente, por que essa resposta tão exagerada? Parece um desperdício de recursos atacar os próprios tecidos de forma tão agressiva. Tem uma razão evolutiva para essa estratégia que hoje parece tão prejudicial? Essa é uma pergunta excelente. A resposta é que esse sistema não foi desenhado para um ambiente de UTI com nutrição controlada e antibióticos. Ele foi forjado na savana. Ah, claro.
Faz sentido. Se o ancestral nosso fosse atacado por um animal, ele não tinha tempo para uma recuperação lenta e gradual. Ele precisava de uma resposta inflamatória massiva e imediata para combater infecções e de uma mobilização de energia brutal para cicatrizar a ferida o mais rápido possível antes que ela se tornasse fatal. Era uma aposta de tudo ou nada? Uma aposta de altíssimo risco. Queimar tudo agora para ter a chance de sobreviver amanhã. O sistema é arcaico e não sabe que hoje temos ajuda externa. Entende? Uau! Então estamos lidando com um software de sobrevivência pré-histórico rodando num corpo moderno? E quem são os generais que comandam esse exército hormonal? Quem orquestra esse caos organizado? As fontes que a gente analisou chamam de mediadores do caos. E é um bom nome. Temos um time de hormônios contrainsulares que entram em campo com força total. Estamos falando principalmente das catecolaminas, como a adrenalina. O hormônio da luta ou fuga. Esse mesmo. E também do cortisol, o famoso hormônio do estresse, e do glucagon. Eles são chamados de contrainsulares porque agem exatamente contra a insulina. E o papel da insulina é, de forma bem simples, pegar o açúcar do sangue e colocar para dentro das células, para ser usado como energia. Se esses hormônios são contra, eles impedem isso. Exatamente. Eles criam um estado de resistência à insulina. É como se eles trancassem a porta da maioria das células para a glicose. E qual a lógica disso? A ideia estratégica por trás disso é manter o açúcar, que é o combustível de mais alta octanagem, circulando no sangue, disponível para os tecidos mais nobres e que mais precisam dele nesse momento de crise: o cérebro, o coração e as células do sistema imune. Ah, entendi. Por isso o açúcar no sangue sobe tanto, a tal da hiperglicemia, mesmo em quem não é diabético. Não é uma doença, é uma tática de guerra. Entendi. Então a hiperglicemia é um efeito colateral dessa mobilização de emergência. O corpo está garantindo que o combustível fique na corrente sanguínea, para acesso rápido das tropas de elite. Mas esse combustível todo tem que vir de algum lugar. E é aí que entra a parte mais assustadora, a perda de massa muscular, certo? Exato. É o preço da sobrevivência. Para obter energia rápida e os tijolos, os aminoácidos, para o reparo dos tecidos, o corpo precisa quebrar suas próprias reservas. E como ele faz isso? Ele faz de duas formas. A primeira é a lipólise, a quebra de gordura. Mas a segunda, muito mais impactante, é a proteólise, a quebra de proteínas, principalmente dos músculos esqueléticos. As fontes usam uma frase muito forte para descrever isso. O corpo sacrifica suas reservas para fornecer energia ao cérebro e coração. Na prática, o paciente come o próprio músculo para sobreviver. E o que é mais chocante é a velocidade com que isso acontece. O material de apoio sugere, e outros estudos confirmam, que um paciente grave numa UTI pode perder até 1 quilo de massa muscular. Por dia. Por dia. 1 quilo por dia, nossa, isso é inacreditável. Em uma semana, a pessoa pode perder o equivalente a quase todo o músculo de uma das pernas. Não é de se espantar que a recuperação seja tão longa e difícil. Exato. Isso explica por que alguém sai da UTI tão fraco, tão diferente fisicamente. Totalmente. As fontes citam um caso que ilustra bem isso. Um paciente jovem, vítima de um acidente de carro, que chegou estável. Mas a equipe notou que, apesar de receber nutrição adequada pela veia, ele continuava a perder peso. Mesmo sendo alimentado. Mesmo sendo alimentado. Só quando mediram o gasto energético dele é que viram o tamanho da tempestade. O metabolismo dele estava queimando calorias como um atleta de maratona, 24 horas por dia, só para se manter vivo deitado na cama do hospital. Isso valida uma questão clínica muito importante que as fontes apontam: a necessidade de administrar insulina num paciente grave no pós-operatório, mesmo que ele não seja diabético. Com certeza. Quem olha de fora pode pensar, estão tratando uma diabetes que não existe, mas não é isso. De forma alguma, não se está tratando uma nova doença que surgiu, está se gerenciando uma consequência direta e esperada da rinite. O controle glicêmico, nesse cenário, não é tratar diabetes, é tentar modular essa resposta inflamatória e catabólica intensa, tentando minimizar os danos que o próprio corpo se inflige na sua tentativa desesperada de se curar. É tentar acalmar a tempestade. Exatamente. Entendido. Essa resposta do corpo é, então, uma máquina de sobrevivência brutal,
automática e, de certa forma, cega. Mas a decisão de iniciar todo esse processo, a decisão de fazer o primeiro corte não é nada automática. Ela é profundamente humana, complexa e cheia de nuances. E é aí que a gente sai da fisiologia pura e entra no campo minado da ética cirúrgica. Exato. Se a primeira parte da nossa análise foi sobre a tempestade invisível dentro do corpo, esta é sobre a consciência cirúrgica que guia a mão que segura o bisturi. Porque a habilidade técnica, por mais apurada que seja, sem um julgamento moral sólido, pode ser extremamente perigosa. Com certeza. A pergunta que as fontes levantam é: quando a indicação de uma cirurgia deixa de ser um ato médico e se torna uma infração ética? O material que a gente tem é bem claro sobre os pilares que sustentam essa decisão. O primeiro é a beneficência. A cirurgia só deve ser proposta se houver um benefício real e concreto para o paciente. E, de mãos dadas com ele, vem a não maleficência. O famoso juramento primo non nocere. Que significa, primeiro, não prejudicar. Exato. Só que na prática, esses princípios não são uma lista de regras a serem checadas, né? Eles são uma balança que precisa ser constantemente equilibrada. A vida real é cheia de zonas cinzentas. Exato. Vamos pegar um exemplo para tornar isso mais concreto. O que acontece quando a beneficência é incerta? Imagina uma cirurgia de altíssimo risco num paciente idoso e frágil. Certo. Uma cirurgia que tem uma pequena chance de melhorar muito a qualidade de vida, mas uma chance bem maior de levar a complicações graves ou até a morte. Como se aplicam os princípios aí? É onde a teoria encontra a dura realidade do dia a dia. É exatamente nesse ponto que a ética se torna uma conversa, e não um decreto. Não existe uma fórmula matemática para isso. A resposta passa por um componente crucial que as fontes destacam: o consentimento informado. E isso é fundamental. E é fundamental frisar: isso não é uma formalidade burocrática, um papel assinado para se proteger legalmente. É um processo de diálogo. Uma conversa honesta. Uma conversa radicalmente honesta. É o momento em que se garante a autonomia do paciente. É sentar e explicar numa linguagem que a pessoa entenda quais são os riscos reais, os benefícios esperados, as possíveis alternativas. Inclusive a alternativa de não fazer nada. Inclusive a de não fazer nada. Qual o cenário mais provável com e sem a cirurgia? Como é a recuperação? O que significa sucesso? Só assim a pessoa pode tomar uma decisão verdadeiramente livre e informada sobre o próprio corpo. E o material que a gente analisou vai além e traz exemplos práticos e muito contundentes do que constitui um erro ético grave, uma linha que não pode ser cruzada. Mencionam especificamente que é inaceitável indicar uma cirurgia visando vantagem financeira. Sim, essa é uma das linhas vermelhas. E a outra, igualmente séria: indicar um procedimento que não é estritamente necessário apenas para treinar a mão de um residente. Esse é um ponto delicado, porque, obviamente, os residentes precisam aprender. A formação de novos cirurgiões depende da prática. Como isso se equilibra eticamente? A diretriz da fonte é direta e não deixa margem para interpretação. A citação é: a cirurgia só é indicada se beneficiar o paciente, nunca por interesse financeiro ou de ensino puramente. É bem taxativo. Muito. O equilíbrio ético é sutil, mas claro. O aprendizado do residente deve ser uma consequência do ato de cuidar bem de um paciente, e não o objetivo primário que justifique a intervenção. Em outras palavras, o paciente não pode ser um meio para um fim. Jamais. O residente aprende participando de uma cirurgia que já era necessária para o paciente, sob supervisão rigorosa de um cirurgião experiente que é, em última instância, o responsável por cada passo. A necessidade do paciente vem em primeiro, segundo e terceiro lugar. O ensino se encaixa nesse contexto, ele não o cria. Então, o que vimos hoje foram duas faces da mesma moeda cirúrgica. De um lado, a tempestade fisiológica, essa resposta de sobrevivência impressionante e violenta do corpo. Do outro, a calma e a clareza da bússola moral que deve guiar cada decisão. É uma simetria fascinante, não é? O corpo na fase flow entra em catabolismo, quebrando a si mesmo para poder cicatrizar. Um ato destrutivo para um fim construtivo. Sim. A ética, por outro lado, garante que o ato cirúrgico em si seja sempre anabólico, sempre sobre construir e reparar,
e nunca sobre interesses externos ao bem-estar daquela pessoa na mesa. Isso nos deixa com uma reflexão importante que vai além do que as fontes dizem. Se o corpo está disposto a sacrificar seus próprios músculos pela sobrevivência, qual é o limite do sacrifício aceitável imposto por uma intervenção externa como uma cirurgia? E como a gente pode garantir que a mão que segura o bisturi esteja sempre e sem exceção a serviço da cura e nunca de si mesma? Chegamos ao final de uma jornada. Ao longo das nossas discussões, a gente percorreu o caminho da técnica, né? Desde, sei lá, a precisão de um exame físico, as regras de biossegurança. Até a fisiologia, que é super complexa. Exato. Até aquela resposta quase caótica do corpo a um trauma. Mas, sabe, parece que falta a peça que une tudo isso. O que transforma a técnica em medicina de verdade. A ética. Com certeza. Sem ela, uma cirurgia, por mais brilhante que seja, é só um trauma controlado. Exatamente. Isso nos leva direto à pergunta central que os materiais desta revisão nos propõem. Em que ponto, sabe? Em que ponto uma indicação cirúrgica deixa de ser um ato médico legítimo e se torna uma infração ética? Boa pergunta. Os textos que a gente tem aqui funcionam como um guia para esse raciocínio. Eles conectam a habilidade manual do cirurgião ao seu julgamento moral. É a consciência por trás do bisturi. Ok, vamos analisar isso a fundo, então. A nossa missão hoje é usar este material de revisão de Habilidades Médicas 2 para entender exatamente isso. Como o conhecimento técnico e a responsabilidade moral se integram para definir o que, no fim das contas, é um bom cirurgião. Tudo começa na base, né? No primeiro contato com o paciente, a semiologia, a arte que é quase investigativa de coletar sinais e sintomas. O material destaca os 4 pilares clássicos do exame físico: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Mas tem um detalhe no exame abdominal que muda todo o jogo. Pois é, o que é fascinante aqui é a ordem. Em qualquer outra parte do corpo, a sequência é essa que você mencionou. Mas no abdômen, a ausculta ela tem que vir antes da palpação e da percussão. Antes? Por quê? O motivo é de uma simplicidade elegante. Se você manipular o abdômen primeiro, com as mãos, você pode alterar, artificialmente os ruídos intestinais, os chamados ruídos hidroaéreos. Ah, entendi. Ou seja, o próprio examinador pode, sem querer, interferir na cena do crime, por assim dizer. Exato. Você cria um ruído na informação que está tentando coletar, e isso pode mascarar ou até simular um quadro clínico que não existe de verdade. É um exemplo perfeito de como a técnica precisa serve ao diagnóstico. E essa precisão é tudo. A diferença entre um diagnóstico correto e um erro pode estar nesses detalhes, sabe? A ausculta primeiro garante que você está ouvindo o estado basal do intestino do paciente, a história que o corpo está contando sem a sua interferência. E é aqui que fica bem interessante. Falando em história que o corpo conta, o material aprofunda em 2 sinais clássicos que parecem saídos de um romance de detetive médico. Os sinais de Murphy e Bloomberg. Nomes famosos. São nomes que muita gente já ouviu, talvez até confunda, né? Mas que apontam para problemas bem distintos. Vamos começar pelo sinal de Murphy. Vamos lá. O sinal de Murphy é um forte indicador de colecistite aguda, que é a inflamação da vesícula biliar. O mecanismo por trás dele é muito específico e, assim, revela a anatomia em ação. O examinador posiciona a mão no ponto cístico, que fica ali sobre o rebordo do costal direito, e pede para o paciente inspirar profundamente. Ok. E o que acontece nesse momento? Por que a inspiração é a chave da manobra? Porque quando a pessoa inspira, o diafragma desce e empurra o fígado para baixo. E, anatomicamente, a vesícula biliar fica, colada na parte de baixo do fígado. Ah, faz sentido. Então, ao inspirar, o paciente acaba empurrando a própria vesícula inflamada diretamente contra os dedos do examinador. A dor é tão aguda, tão súbita, que ele para de respirar no meio do caminho. É uma interrupção brusca da inspiração. Então, a grande sacada não é só o paciente sentir dor. É a reação involuntária, esse reflexo de travar a respiração. É um sinal muito específico. Exatamente. Agora, o sinal de Bloomberg, eu ouvi dizer que a dor aqui é quase o oposto. Ela aparece quando se alivia a pressão, não quando se aplica. Como isso funciona?
Isso mesmo, é o oposto. O sinal de Blumberg, ou descompressão brusca dolorosa, sugere irritação peritoneal, a inflamação do peritônio, aquela membrana que reveste a cavidade abdominal. Apendicite, por exemplo. O exemplo clássico é a apendicite aguda. O examinador pressiona lenta e profundamente a parede do abdômen, geralmente na fossa ilíaca direita, e então retira a mão de uma vez, subitamente. E por que a dor vem na retirada da mão? Porque o peritônio inflamado está extremamente sensível. Quando a mão é retirada rápido, a parede abdominal volta à sua posição original e isso faz essa membrana inflamada vibrar. É essa vibração que causa uma dor aguda, lancinante. A chave é a dor na descompressão, no rebote, sabe? Entendi. É um sinal de que a inflamação não está mais contida num único órgão, como o apêndice, mas já está irritando o revestimento de toda a cavidade. Entendi. São 2 testes físicos simples que contam histórias complexas sobre o que está acontecendo lá dentro. Com essas pistas, ou uma forte suspeita, o cenário muda. Saímos do consultório e entramos no centro cirúrgico. E os documentos deixam claro que este é um ambiente com regras próprias. Um ecossistema controlado para proteger todo mundo. E se a gente conectar isso a um quadro maior, vemos a importância de normas de segurança como a NR05, que o material menciona através do mapa de risco. Muita gente pensa que o risco no centro cirúrgico é só infecção, mas é muito mais complexo. O mapa usa um código de cores, né? Isso, um código universal para mapear todos os perigos do ambiente de trabalho. Certo, vamos decifrar esse mapa. Vermelho para risco químico. Imagino que isso vá além de produtos de limpeza, certo? Com certeza. Pensa nos gases anestésicos inalatórios. São agentes químicos potentíssimos. O marrom é o mais óbvio, o risco biológico. Sangue, fluidos corporais, tecidos, qualquer material com potencial de carregar patógenos. E o verde? O verde é para risco físico, que inclui coisas como a radiação de um aparelho de raio-x portátil usado durante a cirurgia ou até o ruído excessivo de equipamentos. E os outros 2, amarelo e azul. Eles me parecem menos intuitivos num centro cirúrgico. O amarelo é o risco ergonômico. É um perigo silencioso, mas muito real. Imagina uma equipe cirúrgica de pé, na mesma posição, muitas vezes curvada por 6, 8, 10 horas. Nossa. A longo prazo, isso causa lesões. E o azul é o risco mecânico ou de acidentes, tipo a queda de um equipamento, um piso escorregadio ou um corte com um instrumento mal posicionado. O mapa força uma visão de 360 graus da segurança. Dentro desse ambiente todo mapeado, existe o ritual de preparação da equipe. As fontes são muito específicas sobre a degermação, a lavagem cirúrgica das mãos. A instrução é que a água deve sempre escorrer das pontas dos dedos em direção aos cotovelos. Sim. Parece um detalhe pequeno, mas imagino que a lógica por trás seja fundamental. É um princípio básico e, olha, inegociável de controle de contaminação. Depois da lavagem com antisséptico, as mãos são a área mais limpa e os cotovelos a menos limpa. O fluxo da água tem que ser unidirecional, do mais limpo para o menos limpo. Claro. Se a água escorresse do cotovelo de volta para a mão, ela estaria, na prática, recontaminando a área que você acabou de esterilizar. É usar a gravidade como uma ferramenta de biossegurança. Ok, a equipe está pronta, o ambiente está seguro. Agora, vamos para o drama principal. O que acontece dentro do corpo do paciente. A cirurgia, por mais necessária e bem executada, é uma agressão. E o corpo responde a isso de forma intensa. O material chama essa resposta de REMIT, resposta metabólica ao trauma. E isso levanta uma questão central. Como um organismo reage para sobreviver a uma agressão tão grande? A fonte descreve 2 fases distintas, quase opostas. A primeira é a fase EB, que acontece nas primeiras horas após o trauma. Espera um pouco. A primeira reação do corpo é desligar? A fonte fala em hipotermia, hipovolemia, hipometabolismo. Parece contraintuitivo. É como se o corpo estivesse se fazendo de morto para sobreviver. É uma excelente analogia. A fase EB é um choque.
O corpo tenta desesperadamente conservar energia para sobreviver ao impacto inicial. O sistema circulatório se centraliza para proteger os órgãos vitais, a temperatura cai, o metabolismo desacelera, o foco absoluto é a sobrevivência imediata. É a calmaria antes da tempestade. E depois que o corpo sobrevive a esse choque inicial, ele parte para o contra-ataque. É aí que entra a fase flow, certo? O que caracteriza essa tempestade que você mencionou? Aqui, o corpo acelera ao máximo, é o contrário da fase ebb. Há hipermetabolismo e um catabolismo intenso. O corpo é inundado por mediadores inflamatórios e hormônios de estresse. Cortisol, adrenalina. Isso, cortisol e as catecolaminas, adrenalina. É uma resposta de luta ou fuga em nível celular, focada em cicatrizar feridas e combater infecções. Certo, o corpo está inundado por esses hormônios de emergência. Mas qual é o efeito prático disso no paciente que está lá, na cama do hospital? Quais são as consequências clínicas visíveis dessa guerra interna? As consequências são diretas e precisam ser manejadas. Esses hormônios, chamados contra-insulinas, agem contra a insulina. Eles precisam de energia, de glicose a qualquer custo. E onde o corpo vai buscar essa energia rápida? Nas reservas. Nas próprias reservas. Ele começa a quebrar tudo. Primeiro, a gordura, num processo chamado lipólise. Mas, de forma mais crítica, ele quebra as proteínas dos músculos para convertê-las em glicose. É a proteólise. Então o corpo está literalmente se canibalizando para obter energia. Em essência, sim. É uma resposta de sobrevivência que tem um custo fisiológico altíssimo. O paciente perde massa muscular de forma acelerada e, por causa da resistência à insulina gerada pelos hormônios, desenvolve hiperglicemia, um aumento do açúcar no sangue. Entendi. O cirurgião precisa entender essa batalha interna para, por exemplo, fornecer o suporte nutricional adequado no pós-operatório e mitigar esses efeitos, sabe? Não é só costurar a pele, mas gerenciar essa tempestade metabólica. Essa compreensão do quão violenta é a resposta do corpo torna nosso próximo tópico ainda mais crucial. Se a gente vai submeter uma pessoa a esse trauma e a essa tempestade, a razão para isso tem que ser absolutamente inquestionável. Sem dúvida. E é aqui que todo conhecimento técnico encontra o seu juiz, a ética. O material é muito direto, ele diz: a técnica cirúrgica sem ética é perigosa. E os pilares éticos descritos são universais na medicina. O primeiro é a beneficência, o dever de agir sempre buscando o melhor para o paciente. E, do outro lado da mesma moeda, temos a não maleficência, o famoso primum non nocere. Primeiro, não prejudicar. Exato. Primeiro, não prejudicar. Isso significa não apenas executar a cirurgia corretamente, mas, fundamentalmente, saber quando não operar. E junto a isso vem o consentimento informado. As fontes fazem questão de frisar que não se trata de um mero formulário para assinar, né? De jeito nenhum. O que diferencia um consentimento que é de fato informado de um simples ato burocrático? A diferença é o diálogo. O consentimento informado é um processo. Não é um papel. É a obrigação do médico de explicar, em linguagem clara, não só os riscos e os benefícios do procedimento, mas também as alternativas, incluindo a opção de não fazer nada. É garantir que o paciente tenha autonomia real sobre o próprio corpo, é a materialização do respeito. E isso nos leva ao ponto central de toda a nossa conversa, que está encapsulada numa questão de múltipla escolha no material. Parece simples, mas é o teste fundamental. A resposta correta sobre o princípio ético na indicação cirúrgica é: propor o procedimento apenas se houver benefício real ao paciente? Exato. Mas o que é realmente poderoso na forma como o material borda isso é que ele não apenas aponta o certo, ele condena explicitamente o errado. As alternativas incorretas na questão são as que definem a infração ética. Vamos analisar essas alternativas erradas, então. Uma delas é indicar a cirurgia por vantagem financeira, o que é um conflito de interesse claro. Mas a outra me parece mais sutil e talvez mais perigosa no ambiente de formação. Indicar uma cirurgia apenas para treinar um residente. E essa é uma violação ética gravíssima.
No momento em que a decisão de operar é motivada pelo desejo de treinar e não pela necessidade do paciente, a pessoa na mesa de cirurgia deixa de ser o fim do ato médico e se torna um meio para outro fim. Vira um objeto. Exato. A sua autonomia, a sua segurança, o princípio da beneficência são todos violados. O paciente se torna um objeto de treinamento e não o sujeito do cuidado. A necessidade do paciente precisa ser sempre soberana, absoluta e negociável. Então, fechamos o ciclo. Do toque sutil no abdômen que diagnostica uma apendicite, passando pelo controle rigoroso do ambiente cirúrgico e pela compreensão da tempestade hormonal da remite. Tudo isso é governado por uma consciência. O material que a gente analisou hoje mostra que a verdadeira habilidade de um cirurgião não está só na destreza das mãos, mas no julgamento ético que as guia. A integração é tudo. Saber como operar é uma habilidade técnica, que pode ser aprendida e aperfeiçoada. Mas saber se e quando se deve operar, isso é a essência do ato médico. A técnica é a ferramenta, mas o bem-estar do paciente, guiado pela bússola da ética, é sempre o destino final. E fica uma reflexão, né? As fontes focam muito na ética de indicar uma cirurgia desnecessária. Mas e o outro lado? Qual a ética por trás de não oferecer um procedimento de altíssimo risco que talvez tenha uma pequena chance de sucesso? Onde o princípio de não prejudicar encontra o dever de tentar salvar uma vida? E quem, no fim das contas, tem a palavra final nessa decisão tão complexa?